Olá, pessoa linda. Tudo bem com você? Eu espero verdadeiramente que sim. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje para falar exclusivamente com você, que é mulher, que é professora e que desempenha vários outros papéis. Talvez de mãe, de filha, de irmã, de vizinha, de professora ou gestora, enfim, tantos papéis que nós mulheres temos na vida. Não que os homens não tenham, mas hoje eu vim falar especificamente para as mulheres que têm uma sobrecarga muito grande e que muitas vezes o que acontece com a gente? A gente acaba não observando a gente mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque eu vivi isso. Eu trabalho com educação emocional. Meu nome é Isa Silva e eu passei por uma situação muito difícil da minha vida relacionada ao estresse, que me causou um transtorno de ansiedade grandioso. Mas eu acredito verdadeiramente que nada é por acaso e que eu vivi esse transtorno no momento certo, porque eu precisava acordar. Às vezes a gente põe no piloto automático e a gente vive, sabe? Como se a gente fosse um robô, como se a gente tivesse um piloto automático e a gente aperta aquele botão, é a mãe. Aperta aquele botão, é a filha. Aperta outro botão, é a professora. Aperta outro botão, é a gestora. E fora todos os outros afazeres, planos de aula, cuidar da casa, das refeições, da qualidade das refeições, enfim. Eu era exatamente algumas de vocês estão sendo hoje. E por que é que eu vim aqui falar sobre isso? Porque eu não quero, verdadeiramente eu não quero, que você passe pelo que eu passei. Então, assista, porque isso é praticamente um depoimento sobre a minha vida, uma particularidade que eu vivi e que muitas pessoas sabem, acompanharam, né? Eu chamo do caos. Eu cheguei a viver o caos da minha vida. Todo mundo tem seus altos e baixos, porque a vida tem esse movimento de altos e baixos. E que bom que isso existe, porque isso acontece como as batidas do nosso coração, né? Vai e volta, vai e volta. Se a linha estiver assim, ó, é porque nós pifamos, acabou, nós morremos. Então, eu te convido a ouvir esse depoimento e a pensar: será que eu estou passando por isso? Será que eu estou vivendo algo parecido? Será que eu estou olhando para mim mesma? É por isso que eu estou aqui, queridos, porque eu quero que vocês olhem, ó, aqui para dentro de vocês. Quem são vocês verdadeiramente? Essa é a pergunta que eu quero que vocês façam. Quem são vocês verdadeiramente? Pois é, muitas vezes a gente sabe, eu sou a Isa, a professora, fui gestora pedagógica por 10 anos, dou conta de tudo, gosto de trabalhar sob pressão, gosto de desafios. Ok, que legal, isso tem a ver com o perfil comportamental que a gente pode falar mais pra frente. Mas cuidado, porque muitas vezes o corpo da gente dá muitos sinais. E que sinais são esses? Esses sinais são dores de cabeça, dores, eu sentia muita dor no ombro esquerdo, muita dor, descia do pescoço no meu ombro esquerdo e eu fazia tratamentos paliativos. Tomava uma injeção, tomava comprimidos, tomava uma caixa de comprimidos relaxantes musculares, melhorava. Passava um mês,
voltava, passava 40 dias, voltava. E aí, nem para médico eu gostava de parar minha vida para ir. Então eu ficava na farmácia, né? A farmácia, os farmacêuticos já me conheciam lá. E era anti-inflamatório, era relaxante muscular. Pois é. Até que um dia eu comecei a sentir muitas tonturas. Sentia uns formigamentos nos braços, às vezes na perna. E comecei a ficar preocupada, porque a minha família tem um histórico, a família do lado do meu pai tem um histórico de problemas cardíacos. E eu fiquei meio preocupada. Falei, será que eu tenho alguma herança genética, algum problema aí que eu deva saber? Eu já tô nos 40 e tantos, né? Então, uma mulher de 40. E fiquei preocupada com isso. O que eu fiz? Fui ao médico? Não. Falei, deixa pra lá. Se continuar, eu vou adiante. Pois bem, queridos, continuei trabalhando exaustivamente. Às vezes lembrava de ir ao banheiro, já era final do dia, por necessidades já extremamente fisiológicas, sabe? Quando precisava no último, eu corria no banheiro. Eu tenho certeza que muitas de vocês estão vivendo isso. Tomava um café, muitas vezes, em pé na pia, correndo. Almoçava, às vezes, correndo. Comia uma comida sem qualidade, às vezes lanche. Às vezes pedia marmitex, né? Aquele marmitex reduzido, porque não conseguia comer nem metade. Às vezes comia atendendo o professor. Tava comendo, batiam na porta. Escola é assim. Quem vive em corredores escolares, e eu vivo há quase 25 anos, é assim. E o que a gente faz? A gente atende, a gente dá atenção. E eu sempre tive esse lance no meu coração, né, de atendimento emocional às pessoas. Então eu queria sempre saber qual era o problema, de que forma eu podia ajudar, enfim. E eu fui me sobrecarregando de uma forma que eu não dei conta. E as tonturas começaram a aumentar, eu já tinha labirintite, eu falei, fui lá na farmácia, né, no meu famoso amigo farmacêutico, comprei uma caixinha de remédio para labirintite e comecei a tomar, achando que uma semana depois eu estaria bem. Bem, gente, fato é que eu não fiquei bem, eu fui piorando. E não era uma tontura comum, quem tem labirintite aí vai saber do que eu tô falando, não era aquela tontura da labirintite. Era uma tontura como se tivesse abrindo a frente aqui da minha cabeça e tivesse colocando um secador de cabelo com um vento bem forte. E isso mexesse com tudo lá dentro da minha cabeça e eu caía, eu chegava a cair. De tanta tontura, eu não conseguia andar dentro da minha própria casa. Foi uma das piores situações da minha vida. Eu não gostaria que vocês chegassem a esse ponto. Por isso eu estou abrindo aqui a minha intimidade, né? O que eu vivi, o que eu sofri. Então, cuidado, porque a gente, nesse mundo, só aprende as coisas de duas formas. Ou pelo amor, ou pela dor. E eu, Isa Silva, aprendi pela dor. Por isso que eu estou aqui alertando vocês. Cuidem-se. O seu corpo está dando sinais de cansaço, de estresse. Eu dava aula numa pós-graduação, paramos agora por conta da pandemia, e a dona da faculdade, uma pessoa muito querida, me ajudou muito, inclusive. Falei para ela, não tenho mais condições de dar aula porque não consigo dirigir. Eu tive 3 crises dirigindo e eu achei que eu ia morrer. E se eu tivesse em rodovias, eu não sei o que eu faria, porque eu precisei parar o carro imediatamente, tamanha tontura que eu não tinha controle do meu corpo, muito menos de um carro. Então isso me gerou um medo muito grande, que eu parei de dirigir. Parei, eu fiquei mais de 6 meses
sem dirigir, porque eu tinha medo de entrar no carro e ter outra crise. Muito bem, eu fui em 7 médicos, 7. E todos eles falaram para mim, olha, são características de transtorno de ansiedade, TGA, transtorno global de ansiedade. E sabe o que eu dizia? Imagina, doutor, não pode ser, o senhor tá errado. Ia para outro médico. Chegava lá, o médico falava a mesma coisa e eu dizia, não, opa, eu trabalho com educação emocional, eu dou suporte emocional para as pessoas. Como é que eu vou estar com transtorno de ansiedade? Não dá, gente. Aí, o que eu vivi? Uma situação muito interessante. Vivi o pior momento da minha vida e o melhor momento da minha vida. Parei de dirigir, parei de trabalhar. Os médicos suspeitaram de um tumor cerebral, porque eu tinha muitos sintomas característicos de tumores. Fui fazer tomografia, fui fazer vários exames, todos esses exames aí que vocês já imaginaram, eu fiz. Descartaram. Aí suspeitaram de esclerose múltipla. Fiz todos os exames para descartar a possibilidade e fui fazendo exames e nada, não achavam nada. Até que depois de 4 meses, eu fui ter consciência de que eu estava com transtorno de ansiedade. Como que pode, né? E aí eu estava tão mal, porque eu não estava me tratando já há 4 meses, sintoma em cima de sintoma. O que aconteceu na minha vida? Eu comecei a ter crises de pânico, crises de ansiedade fortíssimas. Eu me lembro que teve uma que sangrava demais meu nariz. Eu fiquei assustadíssima. Achei que estava tendo um AVC. Nada. Tudo, mente. Tudo cérebro. A nossa mente, ela é dividida em 2 hemisférios. O hemisfério direito, que é da emoção, e o esquerdo, que é da razão. O que aconteceu no meu cérebro? O meu cérebro estava dando defeito, igual um computador. Quando dá defeito, ele não liga, ou ele liga e dá aqueles apagões, né? Quem tem mais de 40 vai lembrar aí do que eu vou dizer. Vocês se lembram das televisões de tubo, quando ficava caindo a imagem assim, ó? Eu era criança, eu me lembro. Pois é, era assim que eu me sentia. Minha cabeça ficava mais ou menos assim. Então eu tinha alguns momentos do dia que eu estava tranquila, estava bem, e aí às vezes até eu sentava, ligava o computador, tentava fazer alguma coisa, daqui a pouco vinha aquela tontura que acabava com o meu dia. Eu tinha que sentar, ficar paralisada igual uma estátua, olhando num ponto fixo, até aquilo passar. Gente, vocês podem imaginar como isso mexe com a vida da pessoa? Eu comecei a achar que eu ia morrer. Eu tenho uma filha que hoje tem 16, que na época era menorzinha e que viveu tudo isso comigo. E eu cheguei a fazer, não oficialmente, mas eu chamei uma pessoa, sentou comigo, cheguei a fazer um testamento. Falei, olha, quando eu morrer, eu quero que você, por favor, faça isso pela minha filha, ajude ela a organizar isso, peça para tal pessoa fazer isso, cuide de papéis, cuide de escola, deixa ela terminar o curso que ela gosta, programando a vida da minha filha após a minha morte. Gente, como é que pode isso? Fala para mim. Isso é o cúmulo de você querer ter o controle das coisas. E eu não me dava conta disso, que eu queria ter o controle de tudo. Meu Deus. Pois bem, as pessoas falavam para mim assim, ai, mas você tá sentindo que você vai morrer? Eu falava, ai, mas eu sinto. Quem tem crise de ansiedade sabe o que eu tô dizendo. Você sente a angústia da morte. Eu posso dizer para vocês que eu já senti a angústia da morte.
Mas eu não morri, era só uma crise. Como é que eu saía das crises? Conversando, sempre tendo alguém. Bem, eu atravessei essa fase com muita ajuda. Eu precisei de ajuda psiquiátrica, sim. Tomei remédio tarja preta, sim. Mas, como eu já trabalhava com educação emocional, eu cheguei à conclusão de que o meu lado direito, né, o meu HD, estava com problema. E eu tinha que cuidar de dentro de mim, o que estava acontecendo aqui dentro, para eu ficar bem aqui fora. Porque as pessoas olhavam para mim e eu estava assim, bem. Se eu colocasse uma maquiagem, porque nem isso eu tinha vontade de fazer, ninguém dizia que eu tinha problema algum. Você deve estar se identificando com isso. As pessoas falam: ah, isso é frescura. Depressão, ansiedade, isso aí tudo é frescura. Gente, só quem vive é que sabe. A gente acha que vai morrer. Bem, tantas coisas que aconteceram que eu posso te contar numa outra oportunidade, maiores detalhes. O que eu quero te dizer efetivamente é: cuide de você hoje. A nossa vida é hoje. É aqui agora. Tem gente que fala: ah, quando eu me aposentar, eu vou viajar, eu vou ser feliz, eu vou comprar coisas que eu quero, eu vou ler grandes livros, eu vou dormir. Gente, faça isso agora. Porque a nossa vida acontece agora. Eu vou dormir hoje, eu não sei se eu vou acordar. E tudo bem, porque tudo acaba, inclusive a gente. Só que hoje eu tenho um outro tipo de mente. Hoje eu tenho uma mente que trabalha ao meu favor. Ah, Isa, que legal. Então quer dizer que nunca mais você vai ter transtorno de ansiedade? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu reconheço os sinais do meu corpo. Quando eu começo a falar muito errado, por exemplo, eu vou falar assim: filha, pega esse prato e põe na geladeira. E eu falo: filha, pega essa colher e põe na geladeira. Só que eu não percebo que eu falei errado. Aí minha filha fala: ó, mãe, você falou errado. Cuidado. E aí eu começo a perceber. Quando a gente começa a ter muitos atos falhos, são sintomas de que o seu lado direito está sobrecarregado. Você precisa aliviar. Você precisa fazer alguma coisa por você. Você, o seu eu maior, a sua essência. Qual é a sua essência? As pessoas falam: ah, o que é a essência? Essência é o melhor que você tem. Se você é uma pessoa muito bondosa, se você é uma pessoa muito caridosa, se você gosta de ajudar as pessoas, de receber pessoas na sua casa, por exemplo. Como é que eu posso dizer? Nada na vida da gente é simples, né? Nada é tão fácil que a gente estale os dedos e pronto, tá resolvido. Mas quando eu quero, quando eu busco, quando eu estou afim, eu encontro saída. Vocês acham que foi fácil para mim administrar tudo isso? Sair desse eu chamo de quase morte, porque eu me sentia semi-morta. Eu não queria fazer planos mais, porque eu falava: gente, como é que eu vou viver com essa tontura? Se for para viver com essa tontura, que eu não conseguia levantar do sofá e chegar na mesa de jantar, como que eu vou ficar? Dependente? Até para tomar banho, eu dependia de alguém estar comigo. Eu tomava banho segurando na janela, porque eu tinha medo de cair. Eu caía muito fácil. A tontura vinha muito de repente. E não era uma vez por dia, não. Isso eram várias vezes, no dia, na noite, enfim. Isso mexia com o meu estômago, eu tinha enjoo. Bem, vários transtornos. E por que é que alguns minutos atrás eu disse para você que eu vivi o pior, talvez, momento da minha vida e depois eu vivi o melhor? Gente,
Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu aprendi tanto nesse ano que eu fiquei afastada, nesse ano que eu fiquei dependente. O maior medo que eu tinha na minha vida era ficar dependente das pessoas. E o que aconteceu comigo? Eu não podia sair para comprar minhas coisas, eu dependia de alguém fazer compras de alimentos para mim. Eu dependia da minha filha o tempo todo ficar comigo, porque eu não podia andar sozinha nem dentro da minha casa. Então foi muito complicado. Eu tive amigos sim que me ajudaram e sou muito grata, mas eu tive vários momentos de reflexão que esses sim foram os melhores da minha vida. Eu repensei a minha vida inteira com muita dor, chorei muito, doeu muito, foi muito dolorido, físico, uma dor física, uma dor emocional e uma dor espiritual. Eu me sentia totalmente perdida, parecia que a minha vida tinha acabado. E eu comecei a trabalhar a minha mente. Como? Como, Isa? Fala, meditando. Muita meditação, muita desconstrução, sabe? De coisas que já estavam enraizadas na minha mente, dores que não eram minhas, que eu trazia crenças de outras pessoas do meu passado, crenças de pai, de mãe, de vó, de outros colegas professores, que não eram minhas. Então eu estava meio que perdendo a minha identidade. Mas, graças a Deus, isso foi resgatado. Com muito trabalho, muita ajuda de profissionais da educação emocional. Então, hoje eu tô aqui para falar para você que está vivendo algo parecido ou está vivendo essa dor que eu vivi e que hoje eu sou liberta. Graças a Deus, graças aos profissionais que me ajudaram, eu cortei o meu remédio. Eu sei que isso não é um bom exemplo, não estou dizendo para que vocês façam o mesmo, mas eu, com muita força de vontade, fui trabalhando. E hoje, mais do que nunca, eu conto essa história. É a primeira vez que eu estou contando isso em vídeo. Eu sempre conto nas palestras ao vivo, nos treinamentos, mas muitas pessoas me pediram para que eu gravasse esse depoimento, para que ele pudesse circular para mais pessoas. Então é por isso que eu estou abrindo uma particularidade tão grande da minha vida. E agora eu vou dizer por que foi o melhor momento da minha vida até aquele dia. Foi o pior, que eu achei que eu ia morrer, eu vivi sintomas, angústias da morte, né? Mas eu aprendi que a gente tem vários papéis na vida, eu não percebia isso. E um deles era ser mãe. E eu estava tão preocupada com o meu trabalho, porque eu sempre trabalhei demais. Eu nunca tive um trabalho só, gente. Eu sempre tive mais de um trabalho. Quem é professor entende o que eu estou falando. Mas eu tive oportunidade, depois de 10 anos, que a minha filha ficava na escola o ano inteiro. Férias de julho eu pagava para ela ficar. Férias de janeiro eu pagava para ela ficar. E eu nunca tive noção do quanto eu trabalhava e do quanto eu deixava de viver experiências com a minha filha. E só nesse momento a gente sempre se deu muito bem. A gente sempre foi mãe e filha raiz, sabe? Assim, bem unido, de conversar abertamente sobre tudo, de ser amigas. Só que eu quase não tinha tempo para viver isso. Eu tinha tempo para quê? Para correr, trabalhar, dormir pouco, comer mal. E aí pegava minha filha, levava para almoçar fora alguns finais de semana, dava uma voltinha no shopping acelerada, olhando o celular e, sabe, assim, meio que cumprir tabela, tô fazendo por obrigação, porque eu sou mãe, eu tenho que fazer, vamos no cinema, vamos. E
nesse momento da minha vida que eu fiquei presa em casa, eu percebi quanto eu abri mão da minha vida, da minha convivência com a minha filha, de tudo de bom que Deus me deu a oportunidade de viver com a minha família, e eu estava abrindo mão em função de trabalho. Trabalho, gente, todo mundo precisa. Sim, o céu é azul, o amor é lindo e sem dinheiro ninguém vive. Eu sei disso. Mas cuidado. Cuidado, porque você precisa saber quem manda em quem. É o dinheiro que te domina ou você que domina o dinheiro? É a sua mente que te domina ou é você que domina a sua mente? Cuidado, porque eu vivi uma inversão de papéis muito dolorida e eu não quero que você viva isso. Por isso eu estou aqui, para te contar a minha história de dor. Você sabe que o pior momento, vou te contar. Eu não gosto muito de falar porque isso me emociona todas as vezes que eu conto, mas eu vou te falar. A minha filha me acompanhou até a cozinha para eu tomar um remédio. E quando eu estava dentro desse transtorno, eu encostei na pia, né? Eu sempre encostava em algum lugar com medo de cair. Hoje eu dou risada, mas na época foi muito difícil, muito sofrido, gente. E aí, eu não sei o que aconteceu, eu não me lembro o que ela falou exatamente, o que eu falei, e a gente começou a rir. Ela ria de mim, eu ria de ver a risada dela, ela ria de ver a minha risada. Sabe essas coisas assim meio bobas que acontecem? Entre mãe e filha, entre grandes amigos, pois é, eu vivi isso. E aí a gente começou a rir, eu não conseguia tomar o remédio de tanto que eu tava rindo, sem saber por quê, ela também sem saber por quê. E aí ela virou para mim e disse assim: mamãe, eu já tinha esquecido o quanto você era legal. Gente, olha, já se passaram anos e toda vez que eu revivo essa história, não tem como eu não chorar. Por quê? Porque nesse momento eu senti uma dor tão grande. Eu não vou dizer da mãe que perde um filho, porque graças a Deus eu nunca perdi um filho, mas eu vou dizer de uma mãe que perde um tesouro. Por quê? Aquele momento, eu chorei uma semana depois de ter ouvido isso. E foi nesse momento que eu percebi que a minha vida estava toda errada. Foi nesse momento que eu percebi que eu tinha que mudar tudo. Mudar tudo, tudo na minha vida. E eu mudei tudo que eu estava fazendo. Não foi fácil não, mas isso eu te conto em outro vídeo. Me acompanha, @educacoração.isa. Vem me seguir, vem ver minhas histórias, participa. E se essa história fez sentido para você, ou te fez refletir, ou pensar em alguém, encaminhe esse vídeo para a pessoa. Porque pode ser que ela desperte antes do tempo que eu precisava para despertar. Um grande beijo para você no seu coração. Fica com Deus. Desculpem as lágrimas.